no etnocentrismo e apresentam-se como características, como disse, presentes no etnocentrismo. O que seria o etnocentrismo? Uma visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade, socialmente mais importante do que os demais. Então a acusação do senso comum ao pensamento maniqueísta presente hoje é que ele é minimalista. Ele reduz tudo à relação entre o bem e o mal e o certo e o errado. E ele é acusado também de quem tem esse pensamento maniqueísta, é acusado também de considerar sempre o seu grupo, nação, o seu grupo étnico como superior aos demais. Essa é a acusação feita pelo senso comum ao maniqueísmo, enquanto pensamento, enquanto filosofia de vida. Pois bem, isto posto, falemos um pouco sobre patrística e escolástica. Falemos um pouco acerca de filosofia medieval, patrística e escolástica. Pois bem, a patrística, escola patrística ou filosofia patrística, são os nomes pela qual ela é conhecida, patrística, escola patrística ou filosofia patrística. Foi uma corrente filosófica cristã da época medieval que surgiu no século IV. Recebe este nome pois ela foi desenvolvida por diversos padres, e daí padres, pais. Patrística, desenvolvida por diversos padres teólogos da igreja, os quais eram chamados de pais da igreja, daí essa escola filosófica ser chamada de patrística. Ela é também um período histórico, também conhecido como patrística, mas estamos falando em particular de patrística enquanto corrente filosófica medieval. A sua figura mais importante foi Santo Agostinho de Hipona, de quem já falamos um pouco, e dissemos que, segundo alguns historiadores, alguns comentaristas, na mocidade havia sido maniqueísta. Pois bem, vejamos as características da patrística. A patrística é considerada a primeira fase da filosofia medieval. A sua principal característica era a expansão do cristianismo na Europa e o combate aos hereges. Então a patrística ela teve bastante influência no crescimento do cristianismo na Europa e no combate aos hereges. Por isso, essa doutrina filosófica foi representada pelo pensamento dos padres da igreja, que aos poucos auxiliaram na construção da teologia cristã. Então, patrística, ela está no eixo entre filosofia e teologia. Baseado na filosofia grega, os filósofos desse período da patrística tinham como objeto central compreender a relação entre a fé divina e o racionalismo científico. Esse era o grande foco da patrística, entender que relação poderia haver entre a fé divina e o racionalismo científico. Ou seja, eles buscavam a racionalização da fé, o equilíbrio entre a fé e a razão. Portanto, os principais temas explorados por eles, pelos patrísticos, estavam ancorados nas vertentes do maniqueísmo, ou seja, um combate ao maniqueísmo, ceticismo e uma aproximação com o neoplatonismo. São esses temas, a criação do mundo, a ressurreição
e a encarnação do corpo e da alma, pecados, livre-arbítrio, predestinação, são temas enfocados pelos filósofos da patrística. Vejamos a patrística e o seu principal representante, Santo Agostinho. Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430, foi teólogo, bispo, filósofo e o principal expoente da patrística. Seus estudos estiveram voltados para a luta do bem e do mal. Ou seja, ele estudou o maniqueísmo. Primeiro ele foi adepto, depois ele foi um combatente. Combateu contra o maniqueísmo. Ele estudou tanto o maniqueísmo quanto o neoplatonismo. Além disso, ele, Santo Agostinho, focou no desenvolvimento do conceito de pecado original, outro tema bastante importante discutido por Santo Agostinho. Pecado original e do livre-arbítrio como forma de livrar do mal. O livre-arbítrio seria para Santo Agostinho uma forma de livrar o homem do mal. O homem, por sua livre escolha, é claro que guiado por Deus, teria a livre escolha de rejeitar o mal. A predestinação divina, associada à salvação dos homens pela graça divina, para Santo Agostinho, a predestinação divina estava associada à graça divina, também foi um dos temas bastante explorados por Agostinho. Ele acreditava na fusão da fé, representada pela igreja, e da razão, representada pela filosofia. Para Santo Agostinho era possível haver uma fusão, um encontro da fé, representada pela igreja, e da razão, representada pela filosofia. Ou seja, as duas poderiam trabalhar juntas. A razão, ela auxiliaria a busca da fé, que por sua vez não poderia ser atingida sem o pensamento racional. Esse era o pensamento de Agostinho. Tem que haver um equilíbrio entre a fé e a razão, pensava Agostinho. Vejamos então a patrística e a escolástica que a segue, que vem depois dela. A patrística foi o primeiro período da filosofia medieval que permaneceu até o século VIII depois de Cristo. Então, durante 7 séculos, a filosofia esteve voltada para os ensinos dos homens, da igreja, dos teólogos, dos padres, dos bispos. Logo depois surgiu a escolástica, no século IX, logo depois da patrística. Ela começa a decair no século VIII, no século IX começa a surgir a escolástica. A escolástica, ela permaneceu até o início do renascentismo, por volta do século XVI. A escolástica, ela tem um representante tão importante quanto Santo Agostinho, que é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino está para a escolástica como Santo Agostinho está para a patrística. Então vejamos, Tomás de Aquino, ele viveu entre 1225 e 1274. Ele foi chamado de o príncipe da escolástica e o maior representante desta escola e seus estudos ficaram conhecidos como tomismo. Tomás de Aquino, 1225 a 1274,
principal representante da escolástica, o príncipe da escolástica, os seus ensinos, os seus conhecimentos, ficaram conhecidos como tomismo. Ele foi nomeado doutor da Igreja Católica em 1567. Como a patrística, a escolástica também esteve inspirada na filosofia grega e na religião cristã. O seu método dialético de unir a fé e a razão tinha como intuito o crescimento do ser humano. Então, nisso ela se aproxima da escolástica. O seu método dialético busca unir a fé e a razão. Nisso a escolástica se aproxima da patrística. É importante destacar que seus estudos estiveram inspirados no realismo aristotélico. Então nós vemos Santo Agostinho voltado para o idealismo de Platão, enquanto Tomás de Aquino voltado para o realismo de Aristóteles. Sendo assim, a patrística focou na disseminação dos dogmas associados ao cristianismo. Por exemplo, defendendo a religião cristã e refutando o paganismo. Já a escolástica, através do racionalismo, tentou explicar a existência de Deus, do céu e do inferno, bem como as relações entre o homem e a razão e a fé. São bem conhecidos os argumentos racionais a favor da existência de Deus, propagados por Tomás de Aquino. Portanto, vejamos patrística e escolástica. A patrística, do século V ao século VIII. A escolástica, do século IX ao século XV. A patrística, disseminação dos dogmas do cristianismo, defesa da religião cristã, refutando o paganismo. A escolástica, por meio do racionalismo, tentou explicar a existência de Deus, do céu e do inferno, bem como as relações entre o homem, a razão e a fé. A patrística tem como seu representante máximo Santo Agostinho. A escolástica tem como seu representante máximo Tomás de Aquino. A patrística, ela busca resgatar Platão, para, por meio do platonismo, justificar algumas ideias do cristianismo e fazer essa ponte entre fé e razão. Já a escolástica, ela busca, para a mesma finalidade, resgatar Aristóteles. A base da patrística é o idealismo. Já a base da escolástica é o realismo. A patrística, ela está bem ligada ao mundo das ideias de Platão, enquanto a escolástica está bem ligada às ideias de Aristóteles. A patrística idealista e a escolástica realista. Pois bem, nessa aula nós buscamos abordar o zoroastrismo, o maniqueísmo, a patrística e o escolasticismo. Então, ao final dessa aula, fica aí a recomendação para que você assista essa videoaula 1, 2 vezes, que você leia os seus slides, leia a sua apostila, estude e que vá fazendo o seu trabalho referente à disciplina. Não deixe para a última hora para fazer o seu trabalho. Nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais esta aula. Que ela tenha tido para você um bom proveito e que ao estudá-la
você receba edificação no seu conhecimento. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nós te pedimos, Pai bendito, Deus glorioso, Deus tremendamente santo, poderoso, fiel e eterno, que aquilo que nós aprendemos, ó Pai, possa ficar guardado no nosso coração e na nossa mente, para podermos, Senhor, usar em tempo hábil, no momento certo, em prol da Tua obra. Nós te pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.